Irmãos, nós vamos meditar na palavra de Deus, um breve estudo para que nós possamos refletir um pouco sobre a nossa vida, sobre as nossas atitudes. É mais uma daquelas palavras que chama-nos atenção para uma vida de santidade, para que nós possamos vigiar sempre em todas as situações. Amém? O título da nossa palavra: Judas Iscariotes vive. Oh meu Senhor, Judas Iscariotes vive. Amados, Judas com certeza é um dos personagens da Bíblia que nós não temos apreço, com certeza. Quando você olha para Judas, você enxerga a traição. Judas traiu a Jesus. Judas traiu. Com certeza, amados, nós não gostamos do Judas. Nós não gostamos dele. Mas, no decorrer dessa palavra, vamos ver que, infelizmente, nós temos muito em comum com Judas. Muitas situações, nós somos semelhantes a ele. Eis o porquê o título da palavra: Judas Iscariotes vive. Vive nas atitudes que muitas vezes nós temos em relação a Deus. E essa palavra, amados, tem apenas um objetivo: que nós possamos refletir um pouco mais a respeito das nossas atitudes, vermos se as nossas ações estão de acordo com aquilo que Jesus quer para cada um de nós. E se porventura, irmãos, no decorrer desta palavra descobrirmos que também somos traidores, é o tempo oportuno para consertarmos essa situação. Judas não aproveitou a oportunidade do arrependimento, mas o Senhor nos concede a oportunidade para, arrependidos, nos acertarmos com o Senhor. E é necessário aprendermos, sempre aprendemos, amados, e aprendermos com Judas também é uma realidade. É necessário estarmos atentos, porque muitas vezes as nossas atitudes, nossas práticas, costumes, elas resultam em traição. Nós temos que vigiar, Mas quem foi Judas? Quem foi Judas? Irmãos, Judas foi um dos discípulos escolhidos por Cristo. Um dos discípulos. Ele foi escolhido por Jesus. Veja que interessante. Ele era filho de Simão. E as informações que nós temos a respeito do Judas, em relação à sua família, encerram-se por aí. A Bíblia não fala muito a respeito da sua família, daquilo que ele fazia e outras coisas mais. As informações são bastante restritas, como de outros discípulos, como de outros apóstolos de Cristo. No entanto, a lição que ele deixou para cada um de nós, ela é grande demais. É preciso entender ainda, irmãos, que ele foi discípulo de Jesus. Ele estava aos pés de Cristo. Ele recebeu a orientação que veio de Jesus, à semelhança dos seus colegas. Os demais discípulos também foram instruídos por Jesus. Ele não estava ali, irmãos, como alguém com uma marca: esse camarada vai me trair. Os discípulos não olhavam para Judas e o viam como alguém ruim, como alguém mau. Nós muitas vezes temos a percepção que Judas estava ali como uma espécie de ovelha negra entre os discípulos. Ele estava ali, mas uma espécie de ovelha negra, uma cobra pronta a dar um bote. Mas a Bíblia não mostra que era desta forma. Na verdade, mostra que era alguém que estava dentro do contexto da vontade de Cristo Jesus. Dentro da vontade do Senhor. É necessário ainda entendermos que eu não estou de forma alguma defendendo a ação pecaminosa de Judas, nem tampouco fazendo apologia a Judas, não, de forma alguma. Mas é para nós aprendermos um pouco mais a respeito da palavra e vigiarmos nossas atitudes em todas as situações. Quero convidar os irmãos a abrir a Bíblia em Mateus capítulo 10, versículo 4.
Vamos ler inicialmente apenas o versículo 4 que diz: Simão o Zelote e Judas Iscariote, que foi também quem o traiu. Amém? Apenas essa parte, apenas essa parte. Depois vamos ver um pouco mais. Amados, é interessante observarmos um detalhe. Judas foi chamado para servir a Jesus, para junto com Cristo e seus discípulos fazerem a obra. Judas, ele era alguém que, aos olhos de Cristo, digno de confiança. Aos olhos do Senhor, digno de confiança. Ele não estava ali, irmãos, com a missão de trair a Cristo. Judas não estava com aquela missão, como algumas pessoas dizem, que ele foi levantado para trair a Jesus. Mas, amados, ele não era o bode expiatório. Jesus não errou ao escolher Judas. Não errou. Ele foi ensinado como os demais foram ensinados. Ele aprendeu com Cristo para que pudesse desenvolver a obra de salvação, pudesse desenvolver a obra de pregação. Ele foi preparado para a missão como os demais foram preparados. Judas foi preparado para fazer a obra, irmãos. Nós também, queridos, somos chamados pelo Senhor. E eu quero fazer essa analogia para que nós possamos refletir. Judas foi chamado pelo Senhor para servi-lo. O Senhor nos chama para servi-lo. O Senhor nos chama para fazer a sua obra. O Senhor nos colocou diante dele com uma missão. Cada um de nós temos uma missão, a exemplo daquele discípulo. Cada um de nós, amados, temos uma missão e nós não podemos perder de vista o chamado de Deus para a nossa existência. Nós não podemos perder de vista aquilo que Deus quer para as nossas almas. Nós temos que andar cada dia mais próximo de Cristo, andar com o Senhor, observando a palavra do Todo-Poderoso. Nós temos que aprender com Cristo, aprender com o Senhor. E a palavra diz, amados, que Judas andou aproximadamente 3 anos com Cristo Jesus. Judas andou aproximadamente 3 anos. Quantos anos você tem andado com Cristo? Quantos anos totaliza a tua caminhada? Há quanto tempo você conhece o Senhor? Como são as tuas ações com relação ao Senhor Jesus? A palavra nos dá a entender que Judas foi íntimo de Cristo. Comia na mesma mesa com Cristo. Andava lado a lado com Cristo. Judas não andava separado, não. Esse aqui anda ali daquele canto, esse daqui anda e os demais andam do outro lado. Não, eles andavam em grupo. A visão de Judas era a mesma dos demais discípulos. Apesar que há umas distorções, que Judas estava ali querendo roubar o dinheiro, enfim, aquela coisa toda. Mas a Bíblia não nos dá a entender dessa forma. Mas é preciso jogar umas culpas no Judas. Na verdade, amados, ele era íntimo do Mestre. Ele foi amigo do Senhor Jesus. Amigo próximo do Senhor Jesus. Nós precisamos entender, queridos, que o Senhor Jesus não se engana. E com certeza, amados, o Senhor não permitiria que alguém que não fosse segundo a visão dele, andasse com ele. O Senhor Jesus não precisava dessas situações. Ele queria que houvesse um grupo fechado com a sua visão, a visão do Senhor, a visão de levar a palavra, a visão de levar a missão da palavra, a missão da pregação da palavra às pessoas. Esta era a visão de Jesus, e eis o porquê que ele levantou os 12 e os preparou para que eles pudessem serem usados mundo afora, na plantação do evangelho verdadeiro, das boas novas do amado Jesus. Irmãos, Judas
era semelhante aos demais apóstolos em todas as situações. Também era fiel ao Senhor. Era alguém que era quisto por Deus, quisto por Jesus, e provavelmente também pelos colegas discípulos, pelos seus irmãos discípulos. E vemos em Mateus capítulo 10, versículos 5 e 8. Ouçam. A esses 12 enviou Jesus, dando-lhes as seguintes instruções: não tomeis rumo aos gentios, nem entreis em cidade de samaritanos, mas, de preferência, procurai as ovelhas perdidas da casa de Israel. E à medida que seguirdes, pregai que está próximo o reino dos céus. Curai enfermos, ressuscitai mortos, purificai leprosos, expeli demônios, de graça recebestes, de graça dai. Amém? Olha a missão dos apóstolos. Veja a missão dos apóstolos. A palavra nos diz, amados, e é o próprio Cristo que diz: a esses 12 enviou Jesus, dando-lhes as seguintes instruções: não tomeis rumos aos gentios, nem entreis em cidades samaritanos. Mas por quem foi enviado os 12? Por Jesus. Jesus enviou os 12. Qual a missão dos 12? À medida que seguirdes, pregai que está próximo o reino dos céus. Curai enfermos, ressuscitai mortos, purificai leprosos, expeli demônios, de graça recebestes, de graça dai. Esta é a palavra de Jesus para nossas vidas hoje também como discípulos. Mas o interessante, amados, era que esse discípulo traidor estava dentro da visão de Cristo, a ponto de ser enviado com os demais, a ponto de operar sinais maravilhosos, a ponto de carregar em si o poder, a autoridade de Cristo. Veja que interessante. O Senhor o havia capacitado, o Senhor o havia dado condições para que ele, junto com os demais, pudesse mostrar àqueles que eram de Israel o poder do Messias. Era um homem usado pelo Senhor, era um instrumento útil nas mãos do Todo-Poderoso. E a partir do momento, amados, que nós entendemos esta verdade, vamos compreender o porquê que muitas vezes nós erramos a caminhada, nós erramos a jornada, porque o Senhor também te chama, o Senhor te comissiona, o Senhor te dá o poder, te dá a autoridade, o Senhor diz: vai, fale do Evangelho, mas são tantas as distrações, tantas coisas ruins, que envolve a nossa vida a ponto de desviarmos a atenção, o olhar de Cristo. E optamos por seguirmos por passos, caminhos próprios. E vamos, amados, agir da forma que nós compreendemos que é legal, daquilo que é agradável a nós, em detrimento da vontade de Cristo. Nós temos, queridos, que estarmos na mesma visão do Senhor. Judas até este momento estava dentro da visão de Cristo Jesus, dentro da visão do Senhor. Eis o porquê, irmãos, que é necessária uma vigilância muito grande, para que nós não venhamos a abandonar os princípios de Deus, a deixar os caminhos que o Senhor tem criado, colocado diante de nós. Nós precisamos trilhar na vontade do Senhor, andar segundo aquilo que Deus quer. Muitas vezes o caminho ele é difícil, ele é complicado, sim, mas quem disse que seria fácil? Para os discípulos também foi difícil. Não era fácil, irmãos, a caminhada daqueles 12 era complicada. Eles não eram bem vistos. Eles eram seguidor do Messias, o falso profeta. A religião da época não aceitava Jesus como Messias. Era mais um falso profeta que havia levantado-se em Israel, e esses que seguiam a Cristo estavam no mesmo barco, na mesma visão da religião.
A religião não aceitava o Senhor, não aceitava os seus e os perseguia. E com certeza, amados, os discípulos pagavam também esse preço. E Judas, junto com os demais, pagava também esse preço. Mas agora eu quero chamá-los a atenção para as atitudes que o fez ficar conhecido na história como o traidor. Quero que os irmãos abram sua Bíblia em Lucas capítulo 22, nós vamos ler versículos 3 até o 6. Lucas capítulo 22, a partir do versículo 3 até o 6. Ouça o que diz a palavra. Ora, Satanás entrou em Judas, chamado Iscariotes, que era um dos 12. Este foi entender-se com os principais sacerdotes e os capitães de como lhes entregaria a Jesus. Então eles se alegraram e combinaram em lhe dar dinheiro. Judas concordou e buscava uma boa ocasião de lhe entregar sem tumulto. Amém? Quando nós lemos esse texto, amados, nós vamos ver algumas situações que são muito interessantes, mas extremamente interessantes. Eu não creio que Judas nasceu com a missão de trair Jesus. Não, eu não creio nisso. Eu não creio, esse camarada vai nascer, ele vai trair Jesus, será condenado ao sofrimento eterno. Até porque nós temos o livre-arbítrio. Judas tinha o direito de escolher. No entanto, amados, diz a palavra que houve na vida de Judas descuidos, distrações. Ele deixou-se envolver pelo meio, talvez cheio das boas intenções. Quem sabe as intenções do Judas eram as melhores possíveis. Ninguém sabe o que se passava no coração daquele homem. E diz o ditado popular que de boas intenções está cheio o inferno. Muitas vezes as pessoas estão bem intencionadas, vamos agir assim, porque isso vai repercutir dessa forma e será benéfico. Quem sabe ele pensava dessa forma, mas o que é certo, irmãos, é que ele se deixou envolver pelas artimanhas do maligno. E nós precisamos vigiar demais, estarmos extremamente atentos a esta verdade. Porque os descuidos também surgem na nossa vida. Quem sabe hoje você descuidou-se na tua caminhada com Jesus. E você sabe o que é que gera os descuidos? Traições. Todas as vezes que eu peco contra o meu Deus, eu estou traindo o meu Deus. Todas as vezes que você toma atitudes, age de forma errada, de forma contrária àquilo que Deus quer, você está traindo o nosso amado, você está traindo a confiança de Jesus na tua vida. Nós temos, amados, o direito de agirmos como quisermos. Você age da forma que lhe é agradável. Mas a partir do momento que nós temos Cristo Jesus como Senhor e Salvador, o nosso agir precisa ser conforme a vontade de Cristo. E isto em todos os aspectos, em todas as situações. A palavra nos dá a entender que Judas foi um homem usado por Deus. Foi um homem que fez sinais junto com os demais discípulos, que pregou, que falou da missão, que expulsou demônios, expulsou espíritos ruins. Mas chegou um ponto, amados, que levado talvez pelas boas intenções por uma série de fatores, permitiu que as brechas viessem à existência no seu coração. Que as brechas viessem à existência. Talvez ciúmes. O ciúme é um negócio terrível, porque o ciúme começa de uma forma tão pequenininha que passa um tanto quanto desapercebida, só que cresce. E quando cresce gera pecado, e esse ciúme, o ciúme conjugal, o ciúme pelo cônjuge, o ciúme pelos bens, o ciúme por isso, por aquilo, enfim.
Toda sorte de ciúmes é coisa do cão. Não existe ciúmes bom, só existe ciúmes ruins. O único ciúme bom, amados, não é ciúme, mas é zelo, que parece um pouco com ciúmes, mas muito longe de ser ciúme. Quando nós amamos a Cristo, nós zelamos pelo Senhor. Ou quem sabe a inveja que apareceu no coração do Judas. Não existe inveja boa, toda inveja é coisa do capeta. Toda forma de inveja. Não tem inveja branca, azul, amarela, preta, enfim, não existe. Toda sorte de invejas gera pecado. Mas o certo, irmãos, é que Judas descuidou, gerou as obras da carne. E a partir do momento que ele descuidou, o pecado foi gerado e o caminho foi aberto para a ação do maligno na sua existência. Veja como são as coisas. Eis aí porque a afirmação Judas Iscariotes vive nas práticas que são comuns muitas vezes em nosso meio. Quando você deixa de observar a vontade do Senhor, quando você deixa de observar aquilo que Deus quer, quando você abre brechas na tua vida, quando você trai a Cristo, trair a Cristo é a prática do pecado. Não existe nada pior na tua comunhão com Cristo do que o pecado, porque o pecado quebra a tua comunhão com o Senhor e te separa de Deus e condena você ao inferno, coloca você à mercê de Satanás. E a partir do momento, amados, que Judas permitiu que o pecado fosse gerado no seu coração, certamente houve ali toda uma ingerência das trevas, e o maligno, ele aproveitou a oportunidade, uma atmosfera terrível foi gerada. Judas foi envolvido pelo poder do maligno. Judas foi envolvido de uma forma poderosa. O diabo sabia quem era Jesus. O diabo sabia da missão de Cristo. Talvez os discípulos não tivessem ainda o entendimento da missão, da grandiosidade da missão de Cristo, mas Satanás, com certeza. E desde Adão e Eva, lá no Éden, que Satanás tem tentado atrapalhar o nascimento do Messias. A partir dali, foi feita a promessa do Messias à humanidade. Lá no Éden. E vemos, amados, que Satanás, no decorrer da história, tentou de todas as formas gerar problemas para aqueles que gerariam Cristo, gerariam o Messias no futuro. E chegou o ponto, amados, que Satanás encontrou mais uma oportunidade de tentar frear a vontade de Deus. E ele investiu em Judas. Quero falar para você o seguinte: Satanás investe na tua vida todo santo dia. Satanás investe na tua vida. Quando você acorda, Satanás inicia ali mais uma jornada contra a tua vida de comunhão com o Senhor. Satanás enche a tua cabeça no decorrer do dia com pensamentos ruins, costumes ruins, visões erradas. Satanás planta no coração o desânimo, planta no coração uma série de fatores. E se nós não vigiarmos, vamos agir como Judas agiu. Vamos trair a Jesus. Porque vamos optar por caminhos errados. Por caminhos nos quais o Senhor não está. Vemos, amados, que Judas deixou-se sugestionar, influenciar por Satanás. Ele não rejeitou a investida do maligno. Ele não vigiou o suficiente. Ele concluiu que as suas atitudes eram boas. Ele concluiu que talvez seria o melhor para a missão de Jesus. No entanto, vemos que a repercussão foi terrível. A repercussão foi terrível. Mas há outro exemplo interessante na Bíblia. Quando nós olhamos para Judas, nós não gostamos do Judas.
Nós temos rejeição natural a Judas. No entanto, amados, houve outro apóstolo que também traiu a Jesus, que negou a Jesus. Houve também outro apóstolo que rejeitou a obra de Cristo. Quem foi este? Pedro. A Bíblia diz que Pedro negou a Jesus. Pedro rejeitou a vontade do Senhor. Pedro também foi influenciado por Satanás. Não apenas uma vez, mas em outras oportunidades também. Veja como são as coisas. Mas qual a diferença entre Pedro e Judas? Pedro reconheceu o seu erro. Ele reconheceu o seu pecado. Ele se arrependeu e acertou-se com o Senhor Jesus. Se Judas tivesse se arrependido, confessado o seu pecado, ele também teria sido perdoado. Porque Cristo Jesus veio para perdoar o pecador. E nós somos perdoados quando reconhecemos os nossos erros. Com essa palavra, amados, eu quero chamá-lo a atenção para mostrar-lhes que Judas não era tão pior quanto somos. Nós também não somos boas criaturas. Mas o que nos restaura é o sangue de Cristo. É porque você reconhece o seu estado de pecado, você reconhece o teu pecado, você confessa o teu pecado, o Senhor te purifica, o Senhor te restaura, o Senhor te dá uma nova chance de vida. E nós temos que vigiar, irmãos, estarmos muito atentos a esta realidade. Pedro negou ao Senhor, traiu ao Senhor. Pedro, não conheço, não sei quem é este, nunca andei com ele, e vai por aí. Pedro negou, ele insistiu, negando que não conhecia Jesus, traiu Jesus. Nossos atos e nossas ações também negamos a Jesus. Quantas vezes por omissão, vergonha ou outras coisas quaisquer, você nega a Jesus. E isso gera traição no teu coração, amados. Nós precisamos estar atentos para que os nossos passos sejam para a honra e para a glória do nosso amado Jesus. Sabemos que Judas não reconciliou-se com Deus, não reconciliou-se com Cristo Jesus. Ele, tomado pelo remorso, tomado pelo peso do inferno sobre a sua vida, ele fez a pior escolha possível. Primeiro, traiu o nosso amado Jesus. Segundo, ao invés de correr e pedir perdão, como devemos fazer, ele optou por dar cabo à sua vida. Veja que terrível, irmãos. Queridos, nada está perdido. Pedro tinha também a sua vida destruída naquele momento. Ele havia negado o Senhor, mas diz a palavra que ele se arrependeu. Nós temos a oportunidade hoje de consertarmos a nossa comunhão com o Senhor. Enquanto há vida, há oportunidade. A palavra de Deus nos diz que o Senhor veio para nos purificar, para nos lavar, para nos dar vida. Não perca a oportunidade de receber vida de Cristo Jesus. Mas deixe-se guiar pelo Espírito Santo, amados. E se porventura os nossos atos são de traição a Cristo Jesus, toda forma de pecado, vale ressaltar mais uma vez, enfatizando mais uma vez, toda forma de pecado é traição à vontade de Jesus. Não te enganes, é sério assim. A Bíblia diz, amados, que pecado é desobediência aos princípios do Senhor. Nós sabemos disso com certeza, só que nós não vigiamos o suficiente. Muitas vezes nós não prestamos atenção e permitimos que o pecado seja gerado, as obras da carne venham à existência na nossa vida, e deixamos rolar. Irmãos,
Pecado não se guarda. Pecado não se guarda. Se você pecou hoje, pecou, agora são, por exemplo, 9 horas. Se você pecou às 8h30, mas se o Espírito Santo de Deus fala para você, errou, você pecou contra o Todo-Poderoso, não espere amanhã, vou esperar amanhã, talvez, sei lá o que, não guarde o pecado, amados, não guarde o pecado, mas arrependido, confesse o teu pecado, para que haja purificação, para que haja restauração no teu coração. A Bíblia diz que o Senhor joga os nossos pecados no mar do esquecimento, ou seja, a partir do momento que o Senhor te perdoa, Ele te purifica, Ele apaga em definitivo. Você pode até voltar a pecar, mas será o pecado número 1, número 2, número 3, novamente. O pecado passado, esquecido pelo Senhor. Mas somos chamados a vivermos a santidade e a resistir à carne. É preciso subjugar a carne. Irmãos, com esta palavra quero chamá-los a atenção para uma triste realidade. Uma triste realidade. Muitas vezes nós olhamos para o Judas Iscariotes e achamos que ele foi terrível para com Cristo Jesus. Que ele agiu de uma forma terrível. Só que nós não temos o mesmo senso crítico para com as nossas vidas. Toda sorte de pecado que você comete, que eu cometo, é terrível contra Cristo Jesus. E as consequências são terríveis, consequências de condenação eterna. Irmãos, mais uma vez, não estou defendendo de forma alguma a Judas. Ele era maior, ele era adulto, ele era dono das suas ações, das suas atitudes. Ele pecou consciente que estava errado. Abriu espaço e pecou. É injustificável, com certeza. No entanto, eis aí o exemplo para que nós possamos estarmos ainda mais atentos na nossa caminhada com Cristo Jesus, para não abrirmos espaços e não sermos também traidores do amado de nossas almas. Amém? Que nós possamos vigiar, irmãos. Sabemos que o final de Judas foi o suicídio. Ele enforcou-se. Diz algumas versões que o seu ventre se abriu. Diz os historiadores que ele enforcou-se, provavelmente a corda quebrou, uma coisa assim, e ele veio também a ter seu abdômen estourado. Mas, diz a palavra que ele suicidou, ele enforcou-se. Esta não é uma atitude. Se você pecou, acerte-se com o Senhor. Permita que Deus mude a tua vida, te dê uma nova vida. Amém? Louvado seja o Senhor, irmãos. Que a graça do Eterno esteja sobre nossas vidas, que possamos vigiar sempre. Vamos orar? Amado Jesus, muito obrigado, Pai, por mais uma vez falar ao nosso coração, Senhor. Ensina-nos, Pai, para que possamos vigiar, estarmos atentos às nossas ações, às nossas atitudes, para que em todas as coisas o Teu nome seja honrado e seja glorificado. E que nós, Pai, não venhamos abrir espaços, brechas, para que o inimigo possa agir em nossa vida contra Ti, Senhor, mas que vivamos sempre em conformidade com Teu Espírito, em nome de Jesus, amém. Amém, amados? Vamos estar atentos às nossas ações, nossas atitudes. Vigie, não seja mais um traidor sobre a face da terra. Oh, glórias! Mensagem 1158.